Partido Democrata Americano quer tornar os Estados Unidos uma espécie de China americana. Quer destruir a estrutura constitucional e os últimos resquícios de laissez-faire dos Estados Unidos. Porque eles estão em uma máquina competitiva para enfrentar a China. Exato. De toda a América do Sul. Sim. O terceiro ponto que eu ia levantar sobre o negócio do Felipe Neto. Qual é hoje, em termos geopolíticos, a grande novidade? A grande novidade hoje é uma nova Guerra Fria, dessa vez entre China e Estados Unidos. Pergunto, Estados Unidos tem condição de bancar essa Guerra Fria? Não sei, é difícil saber. Da outra vez, você tinha um colosso econômico, que também era um colosso militar, que era os Estados Unidos, contra um colosso militar que não necessariamente era um colosso econômico. Ainda que tinha crescido muito, nunca foi o segundo PIB do mundo, que eu me lembro, a União Soviética. Não sei, eu acho que foi. Segundo? Eu acho que foi o segundo PIB do mundo. Certeza? Não tenho certeza. Eu também não sei, tá? Teria que Me corrijam procurar aí. na fonte. Mas assim, nunca foi um portento econômico. Né? Por exemplo, o PIB da Rússia hoje é menor do que o do Brasil. O PIB da Rússia é ridículo, muito pequeno. Aliás, a gente até pergunta como é que esse país é tão relevante geopoliticamente, sendo um paísinho... Né? Arma. Né? É arma. Arma e assim, a posição, não é só arma, né? O tamanho do território russo. A Rússia conta com algumas peculiaridades que fazem ela um ator político muito relevante. Não vamos entrar na digressão. Mas assim, vamos voltar. Eu não sei se os Estados Unidos vai conseguir bancar a guerra ou não. Eu sei o seguinte, os conservadores americanos estão extremamente preocupados com isso. E eu posso dizer isso de cara, porque eu fui ao Rio de Janeiro e fiz um curso com 2 conservadores americanos proeminentes. E assim, em todas as áreas, muito engraçado, porque o curso não era sobre China, não era nada sobre isso. Era um curso do Russell Kirk e tal. Não tinha uma aula que os professores não falassem da China. Todas as aulas os professores falavam da China. Sempre denotando muita preocupação com a China. Então, na minha cabeça, embora o curso fosse Russell Kirk, no fundo o curso era para trazer uns intelectuais brasileiros de direita e mostrar o perigo da China. E isso é que eu senti, porque todas as aulas falaram isso. Então, há uma preocupação crescente com a China. Existem livros que estão saindo hoje do seguinte dilema, que esse é um dos maiores dilemas da história militar do mundo, que se chama, não sei se você já ouviu falar, é o dilema de Tucídides. Já ouviu falar desse dilema de Tucídides? Eu já ouvi falar disso. É porque eles fazem uma correlação da história da China com a guerra do Peloponeso. Não, não é a história da China. Eles fazem correlação... com essa treta de agora, não é? É o seguinte, o dilema de Tucídides é porque quando o Tucídides descreve a guerra do Peloponeso, ele descreve a guerra do Peloponeso como sendo a guerra que confronta um império velho, que é o Império Ateniense, já estabelecido com o seu projeto expansionista, e um outro império, uma outra potência de ascensão, que é Esparta, que derruba esse império. Então, onde é que aparece o dilema de Tucídides? Aparece na ideia de que um império novo, ele sempre exige a hegemonia. Ele é sempre expansionista, ele tem internamente uma tendência a ser expansionista. Essa tendência a ser expansionista se choca com a tendência de manter o poder, de manter a hegemonia do império mais antigo. E isso conduz à guerra. E eles tentam mostrar que isso conduz a diversas guerras, em vários períodos. Então, a Primeira Guerra Mundial foi assim com a Alemanha. A Alemanha era o grande império em ascensão. Sim. A Alemanha de 1870 a 1914... Era treta com a França, até com todo mundo, né? E evoluiu muito, e evoluiu economicamente muito, precisou se expandir. Você teve a Primeira Guerra Mundial, você teve a Segunda Guerra Mundial derivada disso. E várias outras guerras neste meio tempo aconteceram por conta disso. Então, a grande pergunta é, será que os Estados Unidos e a China vão evitar a armadilha de Tucídides? Será que eles vão conseguir crescer sem uma guerra? Não sei. Hoje, a situação há cada vez mais uma presença afirmativa da China como potência regional, ali no mar do sudoeste asiático, no mar do Pacífico, os interesses que ela tem no Tibete, os interesses em Hong Kong, os interesses em Taiwan, os interesses hoje já no continente africano, que é um continente que está fora da região asiática. E isso vai fazendo que a China tenha uma presença mais e mais incômoda. Isso sem falar de toda a questão da tecnologia, Huawei, etc, etc. Os Estados Unidos, a gente não pode cravar que ele está em declínio, mas ele está numa fase de declínio que eu não sei se vai permanecer, que ele vai se declinar cada vez mais, ou se eles vão conseguir se recorrigir. É difícil cravar.
Assim, os Estados Unidos já passaram por outras fases de declínio e conseguiram subir dessa fase. A pergunta é, se esta configuração está dada aqui, China e os Estados Unidos, qual vai ser o papel da América Latina? Veja, a América Latina... Vai dançar, literalmente, ficar dançando mesmo, que é o nosso papel sempre. A América Latina, não, talvez mais do que isso. A América Latina está, como eu disse, voltando a ser de esquerda. Ela está a uma onda socialista. A China é uma potência comunista, embora as pessoas não digam, mas é uma potência comunista. Você acha que ele pode blocar com a China? Claro, eu acho perfeitamente razoável. Assim, você pega no Brasil, as relações econômicas do Brasil já são amplamente consolidadas com a China, como todo mundo sabe. Então você já tem uma estrutura econômica inteira fazendo aproximação entre Brasil e China. Que o Bolsonaro, de maneira tosca, tenta gritar contra isso, mas não adianta nada. Então você já tem uma estrutura econômica. Quando você soma a estrutura econômica, você soma a estrutura ideológica. Você soma uma perspectiva, que é a perspectiva da esquerda latino-americana, de um terceiro mundismo, de um alinhamento a potências, digamos assim, alternativas à grande hegemonia dos Estados Unidos. Então você tem todos os elementos para um alinhamento. E isso é muito arriscado, as pessoas não estão vendo isso hoje. Isso é muito arriscado, por quê? Porque num processo de escalada de tensões entre os Estados Unidos e a China, a gente pode começar a ver uma situação parecida com o que aconteceu no ápice das tensões entre os Estados Unidos e a Rússia e a União Soviética. Sim. Ou seja, agentes governos de lados sendo derrubados, agentes vindo aqui, espionagem. Não, blocos políticos. Gente, por exemplo, um exemplo que a gente dá. O PCdoB e o Partido Ciro-PDT, eles não escondem o alinhamento com a China. Eles têm, exato. É escancarado o alinhamento. Escancarado. Inclusive, é um alinhamento já no campo do discurso. É tão alinhado que eles ficam, parabenizo a China por isso, aquilo, olha só. Eles viajam pra China, fazem... Não é mais aquela coisa meio... Não, é aberto. Olha só, a China tá fazendo isso, olha que legal, tal. E a coisa tão bizarra que esse questionamento, ainda mais agora na pandemia, parou de existir. E não sei se você viu que saiu matérias agora que a China está comprando jornalistas e veículos de imprensa ao redor do mundo para atuar. E isso foi utilizado para interferir agora na questão da pandemia. Uhum. Saiu agora no Washington Post, não quero fazer uma digressão, mas é para dar o temperinho aqui. Saiu agora que, de fato, houve um incidente no Instituto em Wuhan de vírus e blá 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 blá, e que muito provavelmente, isso já é imprensa mainstream falando, muito provavelmente o vírus não saiu da porra do pangolim lá numa feira, o cara comeu um pangolim e pegou... Ele já sabia. E isso foi... A meu ver, esta visão ela já estava dada e a imprensa mainstream não comprou essa narrativa porque era a narrativa dos conservadores trumpistas. Agora eles podem. Exato. Então eles queriam isolar esta narrativa para passar a imagem que o Trump é um louco. Como o Trump foi derrubado, agora eles trazem a narrativa de volta. Porque agora ela é confortável pro Biden. Eles não sabiam antes? Novos fatos apareceram. Quais novos fatos apareceram? Teve uma investigação especial lá na China e a China permitiu? Não apareceu um novo fato investigativo. E eu tento imaginar que... O que houve é um realinhamento, é óbvio. E agora estão falando, esse Washington Post falou... Eu sei, eu vi, e a esquerda está dizendo que é pura propaganda. Que eu também vi. Pura propaganda. Sentimento sinofóbico, propaganda anti-chinesa, propaganda imperialista. Este é o tom. Por quê? Porque eles estão alinhados com a China. E tem um detalhe. O Felipe Neto fala, o neoliberalismo acabou, precisamos superar o neoliberalismo. Tá, mas você vai superar o neoliberalismo olhando o quê? Porque quando havia o discurso de superar o capitalismo lá atrás... Tinha o socialismo como uma experiência. Isso, era... O capitalismo será superado por quê? Porque em 1917 aconteceu uma revolução que coloca um novo marco na humanidade, ou seja, um sistema que é superior. Isso é uma coisa muito importante da gente sentir, a gente refazer imaginativamente a sensibilidade daquela época. Porque depois é que a União Soviética foi vista como um país atrasado, retrógrado. Mas quando aconteceu a Revolução em 17 e nos primeiros anos da Revolução, não era esta a impressão que a União Soviética passava para o mundo inteiro. Era a impressão para muita gente que se tratava de uma nova etapa da história. O John Reed, um jornalista americano, escreveu um livro chamado Dos 10 Dias que Abalaram o Mundo, em que ele conta em termos heróicos o que foi a Revolução Soviética, como aquilo ali botou novos horizontes no mundo inteiro. Eu acho que esta mistificação está começando a acontecer com a China.
Acho que a tendência é acontecer cada vez mais, porque cada vez mais parece que o crescimento e a força da China são incontroláveis. Então, isso gera a sensação da parte de quem está em dúvida de que, chegamos aí à nossa resposta. Qual é a resposta? O capitalismo será superado. Pelo quê? Pelo regime chinês. Esse tipo de economia que o Deng Xiaoping fez, fundindo elementos de capitalismo e socialismo com forte intervenção estatal aqui, assim, desse jeito, este é o sistema superior. Os professores conservadores que eu tive nesse curso, eles diziam o seguinte, eu achei muito significativo, não sei se eles estavam exagerando, mas eles diziam que o Partido Democrata Americano quer tornar os Estados Unidos uma espécie de China americana. Quer destruir a estrutura constitucional e os últimos resquícios de laissez-faire nos Estados Unidos. Porque eles se tornam uma máquina competitiva para enfrentar a China. Exato. Mas é isso que eu ia perguntar, porque eu posso falar, agora, assim, atenção, hein? Eu acho que é inevitável. Pois é, então você já é um chinista. Eu não sou, não digo que eu sou um chinista. Você e o Felipe Neto estão ali abraçados. Porra. Mas veja. Depois o Felipe Neto te explicar, ele tem problemas com testosterona. Eu não quero ser esse cara, velho. Não tô dizendo que você é igual a ele. O que eu tô falando é o seguinte. Se você acha que isso é inevitável, então você acha que, primeiro, o tal do neoliberalismo morreu. Eu acho. O neoliberalismo morreu. Que o sistema chinês é superior a todos os sistemas historicamente anteriores de produção. Então você está perfilado com a China. Não, eu não estou perfilado com a China. Eu acho o seguinte, vou trazer, porque eu ia chegar nessas perguntas pra você. Posso falar? Primeira coisa, o programa tá maravilhoso, galera. Não precisamos ficar falando de polêmica nenhuma. Achamos um chinista aqui. Renan 600 comunista. Digite 1 se vocês acham... Recorta isso e manda pro gado. Nossa, vai ficar... Sabia que eles estavam com a China.